Olá, viajantes, tudo bem? Eu me chamo Tiago Macedo, faço parte da equipe do Geografia Futebol Clube e o tema de hoje é indústria, um tema extremamente importante para a tua preparação para o Enem 2019. A gente vai fazer um recorte sobre um momento importante da nossa industrialização, que é o período do regime militar brasileiro. Fica atento porque esse assunto é uma das nossas apostas para o Enem desse ano. O que é que você precisa saber para a prova? Primeiro ponto, o processo de industrialização dentro do regime militar, ele vai ter, dentro do seu período de processo de produção, de formação, alguns pontos históricos importantes. O primeiro deles é que nos primeiros 3 anos de industrialização dentro do regime, a gente vai ver uma pequena crescente do processo industrial. Dentro do regime militar, após 1968, nós vamos ver um avanço da atividade industrial aqui no Brasil. Alguns pontos importantes a serem destacados. Primeiro, os militares eles vão cristalizar aquilo que foi conhecido como o tripé macroeconômico. Atenção, o tripé macroeconômico ele consiste da participação do capital estatal brasileiro, somado ao capital interno privado e também o capital externo privado. A utilização desse tripé macroeconômico vai trazer um aporte financeiro necessário que a atividade industrial dentro do regime ele precisava. Após 1968, nós vamos perceber aquilo que foi chamado pela história de milagre econômico, onde o Brasil ele crescia vertiginosamente dentro do seu processo industrial e o acúmulo de capital, principalmente vindo do aporte internacional, vai ser fundamental para o desenvolvimento da nossa indústria. 2 atividades industriais foram muito marcantes dentro do regime militar. A primeira delas, os investimentos na indústria automobilística. A chegada de algumas montadoras aqui no Brasil, vindas principalmente dos Estados Unidos e da Europa, trouxeram um grande incremento para a nossa atividade industrial dentro do setor automobilístico. Um outro ramo da atividade industrial que cresce nesse momento da história é a indústria da construção civil. Sobretudo a criação de estradas, a criação e ampliação de cidades vai ser fundamental dentro desse momento da nossa história. Detalhe, a concentração da atividade industrial dentro do regime militar vai se concentrar principalmente na região sudeste. Sobretudo porque essa região ela concentrava a maior riqueza, o maior aporte financeiro e a melhor infraestrutura no que diz respeito ao desenvolvimento da própria atividade industrial. Ainda dentro do regime, é importante a gente destacar que a indústria de mineração e a indústria petroquímica também vão ganhar um aporte financeiro do Estado. Sobretudo, a indústria de mineração abrindo as portas para a chegada de empresas internacionais para produzir o minério de ferro, por exemplo, na região norte do país. Beleza? Um detalhe importante é que nós vamos perder o relativo monopólio que nós tínhamos dentro do processo de produção da petroquímica. Também a chegada de outras empresas internacionais aqui no país vão melhorar, vão acrescentar dentro do processo industrial da produção petroquímica aqui no país. Detalhe importante. Dentro do processo de industrialização, alguns direitos trabalhistas foram adquiridos, isso é importante que seja dito. Alguns fundos de garantia compulsória foram criados pelos militares, entre eles a criação do PIS, do PASEP e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. São benefícios que foram criados dentro do regime militar para dar um aporte, sobretudo, ao processo de empregabilidade dentro da nossa atividade industrial. É também marcante, dentro do processo, dentro do período histórico que nós estamos abordando, a construção de importantes obras faraônicas, entre elas a construção de hidroelétricas fundamentais que vão dar a estrutura necessária que a indústria vai precisar dentro do período para desenvolver a sua produção. A construção de usinas como Itaipu e a usina de Tucuruí, no norte do país, dando o suporte energético necessário que a nossa atividade industrial ela precisava. Ainda como construção, ou melhor, ainda como obras faraônicas construídas dentro do período, nós temos a construção de importantes estádios de futebol, entre eles o Castelão, em Fortaleza, e também o estádio do Mineirão, em Minas Gerais. É importante a gente destacar esse momento porque isso vai servir muito como propaganda política dentro do próprio regime militar. Quando se fala em crescimento, quando se fala em milagre econômico dentro do regime, é importante que seja dito que de fato existia um milagre econômico.
mas grande parte desse milagre estava diretamente associado e atrelado a empréstimos que foram feitos pelo governo brasileiro, principalmente ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial, aumentando cada vez mais a nossa dependência do setor privado internacional para o processo de desenvolvimento da nossa indústria. É importante destacar que durante o regime, em média, o PIB, a produção interna bruta do Brasil, cresce em média, anualmente, na casa dos 10%. É um crescimento que não desenvolve, é um crescimento que não revela um verdadeiro desenvolvimento social no país. É importante que a gente entenda a diferença entre crescimento e desenvolvimento. De fato, o Brasil cresceu economicamente dentro do período, mas o desenvolvimento social tão esperado acabou não acontecendo. Sobretudo porque esse crescimento estava diretamente associado às áreas urbanas, sobretudo porque a indústria ela se estabelece nas zonas urbanas. Quando você observa e percebe, por exemplo, os discursos das pessoas mais velhas, talvez os seus pais ou os seus avós, dizem que no período do regime militar existia emprego para todo mundo. De toda maneira, isso não é errado. Principalmente nas zonas urbanas, um grande crescimento industrial favoreceu o aumento da empregabilidade. Porém, nas zonas rurais, essa diferença social ela ficou muito mais marcante. Um dado interessante sobre esse processo é que o aumento da nossa dívida externa acompanhou também o processo de crescimento econômico que nós tivemos. Simultaneamente, nós crescemos economicamente, somado ao aumento da dependência dos investimentos internacionais. Se você observar, o período do regime militar, ele vai trazer um aporte industrial significativo. Porém, o desenvolvimento tão esperado, o desenvolvimento social que nós esperávamos dentro do período, ele acaba não acontecendo. Ainda é importante a gente destacar que essa concentração na região sudeste provoca um intenso êxodo rural, principalmente um êxodo das regiões rurais em direção à cidade e, sobretudo, também um aumento do êxodo vindo de regiões como o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste do país para ocupar as indústrias que estão evoluindo e crescendo na região Sudeste brasileira. Beleza? Um detalhe importante sobre esse momento é que a atividade industrial ela vai crescer vertiginosamente. Porém, as relações sociais no país, elas acabaram sendo deixadas em segundo plano. É importante também a gente observar que todo esse processo de industrialização, ele acompanha o ritmo de crescimento que em épocas anteriores nós vimos no país. Desde o processo de Revolução Industrial com Getúlio Vargas, até a crescente industrial no governo de Juscelino Kubitschek, nós vamos perceber que o regime militar ele também vai acompanhar esse crescimento dentro do processo de evolução industrial aqui do país. Um detalhe, na década de 70, duas importantes crises não vão contribuir diretamente com o nosso desenvolvimento industrial, mas isso vai favorecer um aumento da nossa dívida externa. Essas crises, fera, fica atento, que são as crises do petróleo, os dois grandes choques do petróleo. O choque de 1973, provocado pela Guerra do Yom Kippur, e também o choque de 1979, provocado pela Revolução Iraniana, que leva ao poder o Ayatollah Khomeini. Esses dois grandes momentos da nossa história, na década de 70, vão fazer com que o Brasil também continue desenvolvendo a sua atividade industrial, mas como a crise econômica mundial estava estabelecida, aumentou ainda mais a nossa dependência acerca do capital privado internacional. À medida que essas crises simultâneas vêm acontecendo, a dívida externa brasileira ela também cresce de maneira significativa. Observando a parte final do desenvolvimento da indústria dentro do regime militar, o que é importante a gente pontuar? No início da década de 80, a gente vai ver uma retomada da atividade industrial, principalmente após a crise de 79, porém já é um momento onde o regime militar está perdendo a sua credibilidade, sobretudo porque todos aqueles benefícios gerados durante o final da década de 70 e meados da década de 70 não vão mais aparecer dentro do contexto social e econômico do país. Para a gente finalizar, quando chegamos na década de 80, nós vamos ter uma crise que vai assolar o país, sobretudo uma crise financeira, sobretudo também falando um pouco sobre a relação de inflação que nós vamos ter.
Durante a década de 70, a emissão de notas no Brasil foi significativa, foi muito alta. Em 1980 até 1985, nós vamos ver aí um aumento vertiginoso da nossa inflação. No momento final do regime militar, dentro do contexto industrial, a gente vai ver que a inflação brasileira chegou a ultrapassar a casa dos 220%. Então, é um momento da nossa história fundamental, é um momento importante e, como eu falei no início, fica atento. Ditadura militar, regime militar brasileiro é um assunto que conversa um pouco sobre a realidade que nós estamos vivendo no Brasil. E se cair regime, se cair ditadura militar na prova de vocês esse ano, certamente ela vai elucidar e vai evidenciar os pontos positivos. E no que tange à atividade industrial, nós temos diversos pontos positivos a serem abordados. Fica atento a essa dica, acompanhe os nossos assuntos, acompanhe os próximos vídeos que serão postados aí para vocês. Se inscreve no canal, não deixa de compartilhar com teus amigos e foco. A preparação de vocês depende demais desse último mês aí que nós temos até o dia da prova. Beleza? Então até a próxima, fica com Deus, um beijo na alma, valeu!